E se o destino de uma nação inteira já estivesse escrito há mais de 2.500 anos? Enquanto o mundo assiste ao Irã nos noticiários, suas ameaças nucleares, alianças sombrias, conflitos que abalam nações, poucos sabem que sua história já está traçada na Bíblia. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as visões aterrorizantes do Apocalipse, o Irã, conhecido como Pérsia, não é apenas um ator no palco global. Ele é um protagonista no plano de Deus. Hoje você vai descobrir algo que poucos ousam ensinar: o verdadeiro papel do Irã, do princípio ao fim. Você está pronto para ver como uma nação que desafia o mundo está cumprindo, linha por linha, o que foi profetizado há milênios? Tudo começa no Gênesis, após o dilúvio. Deus dá à humanidade um novo começo. Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, tornam-se os pais das nações. Em Gênesis 10, encontramos o primeiro mapa da Terra. Estas são as gerações dos filhos de Noé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Aqui surgem dois nomes cruciais: Madai, filho de Jafé, e Elam, filho de Sem. Madai é o pai dos medos, um povo montanhês, resistente, que habitava o norte do atual Irã. Elam, por outro lado, deu origem aos Elamitas, que se estabeleceram nas planícies férteis do sudoeste, perto do Golfo Pérsico. Essas duas sementes, plantadas no solo da Mesopotâmia, cresceriam para formar o Império Persa. Em Gênesis 14, vemos a primeira guerra internacional da Bíblia. Quedorlaomer, rei dos Elamitas, lidera uma coalizão de 4 reis do Oriente. Eles invadem Canaã, saqueiam cidades e capturam Ló, sobrinho de Abraão. Mas Abraão, com apenas 318 servos treinados, persegue o exército e, contra todas as chances, vence. É uma vitória impossível, que ecoa uma mensagem clara: nenhum poder do Oriente prevalece contra o favor de Deus. Os séculos passam. Os medos e elamitas, outrora tribos separadas, começam a se unir. Clãs viram reinos. Reinos viram um império, o Império Persa. E embora fossem pagãos, Deus já havia traçado seu papel. Através dos profetas Isaías e Jeremias, ele revelou que a Pérsia seria seu instrumento para 2 propósitos: castigar Babilônia, que destruiu Jerusalém, e libertar o povo de Israel do exílio. Em Isaías 44 e 45, algo chocante acontece. Deus nomeia um rei persa, Ciro, como seu ungido, 150 anos antes de ele nascer. Isaías escreve: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tomo para abater as nações. Deus anuncia que Ciro libertará os judeus e ordenará a reconstrução do templo em Jerusalém. É uma profecia tão específica que desafia a lógica humana. No século VI a.C., a profecia se cumpre. Ciro, o Grande, unifica medos e persas, forma o maior império do mundo e conquista Babilônia sem derramar sangue. Ele desvia o rio Eufrates, entra pela cidade desprotegida e naquela mesma noite o rei babilônico Belsazar é morto. Ciro decreta a liberdade dos judeus, financia a reconstrução do templo e os envia de volta a Jerusalém. Pérsia não destrói Israel, ela o restaura. Enquanto isso, em Babilônia, um jovem hebreu chamado Daniel recebe visões que mudariam a história. Em Daniel 2, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, uma estátua de metais, onde o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, que substituiria a Babilônia. Em Daniel 7, ele vê um urso erguido de um lado, com 3 costelas na boca. A Pérsia, mais forte que a Média, devorando Lídia, Babilônia e Egito. Séculos depois, no reinado de Assuero, na cidade de Suzã, no coração do Irã, outra história se desenrola. Uma jovem judia, órfã, chamada Ester, torna-se rainha da Pérsia. Quando Ramã, um oficial amalequita, planeja exterminar os judeus, Ester arrisca sua vida. Ela entra sem ser chamada na presença do rei,
sabendo que isso poderia custar sua vida. Mas Deus lhe dá favor. O cetro é estendido, Amã é derrotado e os judeus são salvos. A Pérsia, mais uma vez, é palco de um milagre. A Pérsia reaparece no Novo Testamento, de forma inesperada. Em Mateus 2, magos do Oriente chegam a Belém, guiados por uma estrela. Esses homens, provavelmente sábios persas, conheciam as profecias de Daniel sobre o Messias. Eles não eram reis, mas astrônomos e sacerdotes, herdeiros do conhecimento de Daniel, que serviu na corte persa séculos antes. São os primeiros a adorar Jesus, o rei dos judeus. Mas o papel da Pérsia na Bíblia vai além de reis e batalhas. A cultura persa, com sua rica tradição espiritual, moldou o mundo antigo de maneiras que ecoam até hoje. O Império Persa não era apenas uma potência militar, era um centro de filosofia, astronomia e religião. Sua crença no zoroastrismo, com ideias de dualismo entre bem e mal, influenciou o pensamento da época. Alguns estudiosos sugerem que os magos que visitaram Jesus eram zoroastristas, familiarizados com profecias messiânicas por meio de Daniel. Essa conexão cultural entre Pérsia e Israel mostra como Deus usou até mesmo uma nação pagã para preparar o caminho para o Messias. A Pérsia não era apenas um império, era um cadinho onde ideias espirituais se encontravam, desafiando o caos do mundo antigo com a promessa de redenção. Entre o Antigo e o Novo Testamento, há um período de silêncio nas Escrituras, mas a Pérsia não desaparece. Durante os 400 anos entre Malaquias e Mateus, o Império Persa continuou a influenciar Israel. Após Ciro, reis como Dário e Artaxerxes fortaleceram a reconstrução de Jerusalém. O livro de Esdras registra como Artaxerxes financiou ainda mais o templo e enviou Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém. A Pérsia, mesmo em declínio, permaneceu um guardião improvável do povo de Deus. Mas esse período também viu tensões crescerem. As sementes do conflito entre o Oriente e Israel, que vemos em Gog e Magog, começaram a ser plantadas, preparando o palco para profecias futuras. A influência espiritual da Pérsia não pode ser ignorada. O zoroastrismo, com sua ênfase em um conflito cósmico entre o bem e o mal, ressoa em algumas ideias bíblicas, como a luta entre Deus e as forças das trevas. Embora a Bíblia nunca endosse o zoroastrismo, a presença de Daniel na corte persa sugere que ele interagiu com esses sábios. Suas visões, como as de Daniel 10, mostram anjos lutando contra principados espirituais na Pérsia. Isso revela uma batalha invisível, onde a Pérsia não era apenas um palco político, mas um campo de guerra espiritual. Essa conexão entre o natural e o sobrenatural torna a Pérsia única no plano divino. Agora, olhe para o Irã de hoje. Suas alianças com nações como Rússia e China, suas ambições nucleares, sua postura contra Israel, tudo isso parece espelhar a coalizão de Gog e Magog, descrita em Ezequiel. A Bíblia nomeia a Pérsia como parte de uma aliança que desafiará Israel nos últimos dias. Veja as manchetes: tensões no Estreito de Hormuz, acordos militares, provocações. É coincidência? Ou estamos vendo as profecias ganharem vida? O Irã moderno, com sua retórica e poder, parece caminhar diretamente para o papel que Ezequiel previu. Mas, como sempre, Deus está no controle. O que parece caos é parte de um plano maior. Então, onde você se encaixa nessa história? A Bíblia não é apenas um relato do passado, é um mapa do futuro. O Irã, com sua trajetória de redenção, queda e juízo, é um espelho da humanidade. Jeremias 49 promete que mesmo após o juízo, Deus restaurará Elã. Zacarias 14 diz que nações, talvez até o Irã, subirão a Jerusalém para adorar. Isso nos desafia. Você está preparado para os tempos que virão? As profecias estão se desenrolando. Ore, busque a Deus e viva com propósito. O destino do Irã nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça divina.
nem nações, nem você. E agora eu te pergunto, você acredita que o Irã está cumprindo seu papel profético hoje? Os sinais estão à nossa volta. Comente abaixo o que você acha. Se você sente que essas conexões entre os eventos atuais e as profecias bíblicas precisam ser mais exploradas, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E para ir mais fundo, clique agora no próximo vídeo, As 7 Chaves de Daniel para identificar o Anticristo. Que Deus abençoe você e abra seus olhos para a verdade.